Boa tarde, pessoal, tudo bem? Já vamos começar daqui a uns minutinhos. Hoje nós vamos falar sobre a precificação dos honorários correspondentes, tá? Consequentemente, nós vamos falar também sobre o aviltamento, que uma coisa é decorrência da outra, mas aqui, se você ficar até o final dessa live, você vai entender um pouquinho a logística de onde tudo isso acontece, tá? Primeiramente, deixa eu me apresentar. Não sei se você já acompanha a minha live há um tempo. Eu tenho esse projeto Correspondente Alta Performance com o objetivo de unificar os correspondentes, de passar conhecimento, enfim. Acredito que essa classe está um pouco aí desunida e juntos nós conseguiremos mudar algumas situações aí no mundo jurídico, principalmente no contencioso. Esse que é o meu objetivo, tá? Então vamos começar. Tô com uma cola aqui, tá? O pessoal que me acompanha aí nas lives há um tempo sabe que eu fico assim, sempre com um caderno aqui. Eu vou, ao longo da live, eu posso até responder algumas situações, só que eu deixo mais para o final, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, pode escrever aí. Então, na verdade, esse tema sobre precificação e, consequentemente, o aviltamento, ele é um tema muito polêmico, né, entre os correspondentes. E quando alguém conversa sobre isso, geralmente alguns advogados se posicionam de uma maneira, assim, às vezes bastante até ofensiva. E pensando assim, é que eu quero explicar o por trás, né? O que tem por trás dos valores que às vezes são oferecidos para os correspondentes de ponta. Então, são duas situações esse tema, essa live é interessante, né? Para quem está começando e não tem a menor ideia de como começar a questão da precificação, de quanto cobrar, né? E também para quem quer aprender, né? Para quem quer aprender como fazer de forma correta e não errar. No começo a gente sempre erra, a gente coloca valor a mais, valor a menos, é normal, você vai calibrar aí na sua comarca como que a coisa vai funcionar. Mas a intenção é essa. Então, para a gente começar a falar sobre esse tema, é importante a gente frisar uma coisa muito importante. Toda a questão do preço que você vai definir, ela vai girar em torno ao tipo de cliente que você está atendendo. Ai, como assim, Fernanda? Não é tudo a mesma coisa? Não é tudo a mesma coisa. Eu vou definir aqui com vocês 3 situações de 3 tipos, né, de clientes que você, como correspondente, pode atender. Primeira, você pode atender um escritório com uma demanda contenciosa. O que é uma demanda contenciosa? São aqueles escritórios que têm muito volume, muitas audiências, muito pedido de cópia, grandes carteiras, tá? Esse é um tipo de cliente. Outro tipo de cliente, demanda especializada, é aquele escritório que trabalha com um determinado segmento, poucos processos, né, uma carteira mais enxuta e uma complexidade um pouco maior, por conta até do próprio cliente, são questões internas, né? E uma terceira ponto sobre os correspondentes, sobre o trabalho de correspondente que dá para exercer, é a questão de você ser um paralegal. E um paralegal, às vezes, é muito confundido dentro do escritório de advocacia, às vezes algum bacharel que não tirou a carteira da ordem, então colocam ele como paralegal. Mas, para nós, a linguagem de paralegal para nós correspondentes, paralegal é aquele que trabalha junto com as juntas comerciais, com Receita Federal. Então, são profissionais que têm um certo trânsito aí nesses órgãos, que têm um conhecimento. Então, são 3 tabelas totalmente diferentes, tá? São 3 clientes totalmente diferentes. Se você cobrar o preço de um escritório de uma demanda contenciosa para legal, certamente você vai deixar dinheiro na mesa, porque o valor é bem superior que esses paralegais trabalham. Se você aplicar o seu valor como correspondente de demanda especializada em cima de um escritório de demanda contenciosa, dificilmente eles irão te fidelizar, tá? Então, por isso, o primeiro ponto que você tem que entender, quem que você vai atender? Se você está começando agora, às vezes, a maioria das vezes o que acontece? Você acaba atendendo os escritórios de demanda contenciosa. A não ser que você venha, vou dar exemplo, você, toda a sua vida acadêmica, fez estágio, por exemplo, em escritórios de seguradoras ou departamento jurídico de alguma seguradora. Então, você tem um know-how muito específico nesse caminho. E quando você se torna correspondente, você, então, decide
prestar esse tipo de serviço para logísticas ou escritórios ou departamentos jurídicos que atuem somente nesse segmento. Então, é uma coisa bem específica. Às vezes, também, alguns advogados saem de dentro dos escritórios, estes específicos, e abrem, né, um escritório aí de assessoria, de correspondente, somente para aquele escritório em que trabalhava. Isso é muito comum. Por quê? O escritório já é familiarizado com a pessoa, o correspondente já é familiarizado com a matéria, então é muito mais fácil, né? Muito mais de confiança para o correspondente atuar e até elevar o valor do seu trabalho. Mas a via de regra aqui, né, dos correspondentes quando acabam de se formar ou quando começam, é trabalhar com a demanda contenciosa. Eu comecei assim, eu trabalhava já no escritório com demanda contenciosa. Eu trabalhei em escritório com demanda contenciosa e demanda especializada, quando eu estava do lado de lá, né? Do lado dos escritórios contratantes. E aqui hoje, como sócia da logística, eu atendo tanto a demanda especializada, quanto demanda contenciosa, quanto serviço de paralegal. Então, como eu estou no meio do caminho entre a contratação dos escritórios, do correspondente de ponta, e também já trabalhei do lado de lá, né? Então, eu consigo ter um certo entendimento de toda a questão que envolve a precificação. Então, a maioria das vezes, o que eu quero que você entenda, por que isso vai ser fundamental para você dar o seu valor? Primeiro, aquela questão que eu disse, né? Se você cobrar o valor de um cliente, sendo que você atende outro, as chances são de você ou ganhar, ou deixar dinheiro na mesa, ou, na verdade, perder muito dinheiro com isso, o cliente não vai te contratar. Por isso que você tem que alinhar certinho quem que você vai atender. E como que eu vou fazer isso? Se você ainda não começou, vale a pena você pensar nisso que eu estou dizendo. Quais são as empresas, que tipo de escritório que eu quero atender? Adianta, por exemplo, você acabou de se formar, realmente ainda não tem uma especialidade em nenhuma área, e você quer atender um serviço, como eu disse o exemplo, de uma seguradora, onde você pode cobrar muito dinheiro para fazer uma audiência. Vai adiantar? Você tem o know-how? Ou será que talvez seria mais interessante você adquirir esse know-how, né? Focar nesse seu objetivo, adquirir esse know-how e depois elevar o valor dos seus honorários? Eu não sei se você já atua na área ou se você não atua. Se você não atua, a chance é agora, né? De você definir realmente qual vai ser o seu posicionamento como correspondente. E se você já atua e não está conseguindo fidelizar, não está conseguindo fechar a parceria com seus clientes, talvez seja esse o problema. Talvez seja esse o problema. Hoje eu quero aqui nessa live, que mais é um bate-papo, né? Porque eu sou correspondente, assim como você que está assistindo, né? Então eu tenho todo o interesse também sobre a questão da precificação. Falar sobre esses 3 tipos de clientes, falar um pouco das logísticas, a qual eu também faço parte, e também um pouco dos sites, vitrines, né, de advogados. Hoje eu recebi algumas mensagens, aliás, quero agradecer as mensagens que o pessoal tem mandado falando sobre os vídeos, que tem ajudado bastante quem está começando, questionando, né, por onde eu devo começar. Essas vitrines, elas não batalham contra o alvitamento. Então, são coisas completamente diferentes. Pensa comigo. Eu vou dar um exemplo aqui da maior reclamação que eu vejo aí dos correspondentes, né? As demandas contenciosas. Os escritórios que oferecem valores muito, muito baixos para audiências, para diligências. Vou te explicar como funciona um pouco a cadeia, tá? O correspondente na ponta, ele é contratado ou pela logística, ou pelo escritório mesmo, né? Que às vezes tem um departamento interno ali de contratação de correspondente. Por sua vez, essa logística, se for a contratação da logística, é contratada pelo escritório. E o escritório foi contratado pelo cliente. Percebe essa cadeia? Se o cliente ali, o primeiro, né? Vamos supor, o plano de saúde, a empresa de telefonia, essas grandes empresas, né, de demanda contenciosa, se eles pagam um valor mediano para o escritório, este tem que fazer um repasse menor ou equivalente. Às vezes eles repassam até o mesmo valor, porque eles têm que atender o cliente, para a logística. E a logística, por sua vez, para ter lucro, ela precisa repassar por um valor ainda menor para o correspondente da ponta. Percebam esse degrau?
Se você é da ponta e receber uma contratação da empresa, você passa por todo esse eixo, você vai direto. Então, as chances são de você conseguir cobrar um pouco mais. Se você passa por toda essa cadeia, e eu ainda vejo, às vezes, logísticas que contratam aí o correspondente da ponta. Você está no meio dessa cadeia. Então, os valores, eles seguem uma escala. E por isso, às vezes, o valor do final, ele é pouco, ele é muito baixo. Então, o que fazer? Se você não quer atender esse tipo de valor, é só você não pegar as diligências desse valor, ok? Isso é um ponto. Se você quiser pegar, tá tudo bem e o seu cliente tá certo, o seu jeito é o jeito certo. O grande problema que eu vejo aí é o seguinte, eu não falo isso da minha, às vezes até as minhas, né, a minha equipe às vezes peca porque eu falo, fideliza o correspondente na comarca X, e quando eu falo fideliza é de verdade, é sempre mandar a demanda para aquele mesmo advogado. O que eu vejo às vezes, e eu sei disso porque eu também sou contratada, e às vezes por logísticas, que ao meu ver são desorganizadas, é que elas prometem um fluxo, elas prometem uma demanda, elas prometem acontecer tudo isso, e aí eu vejo lá no dia seguinte a contratação para a mesma comarca, no mesmo escritório, ou seja, eles não cumprem com o que eles prometem. Porque se realmente eles passassem toda a demanda para você, às vezes um valor mais embaixo, enfim, valeria a pena. O problema é que elas não mandam. Então, claro que não vou justificar aqui os valores, mas agora que você já entendeu a cadeia, como que funciona, né, e por que às vezes os valores são tão baixos, talvez fizesse mais sentido se a pessoa fidelizar. E é por isso que eu pego muito assim no pé, pelo menos lá da minha equipe, se tem uma pessoa naquela comarca, é para mandar sempre para aquela pessoa, porque ela consegue escalar o ganho dela, verdadeiramente em cima das logísticas. Agora, se você trabalha como por exemplo, eu tenho clientes que eu trabalho, como eu disse, né, com contencioso normal e com o contencioso especializado. E às vezes o mesmo cliente, ele tem uma demanda de contencioso especializado e ele também tem uma demanda de contencioso de volume. Os valores, eles são diferentes. Mesmo cliente, e os valores, eles são diferentes. Uma coisa é cobrar uma audiência um valor X. Mas quando eu tenho que despachar com o desembargador, conversar em alguma câmara, fazer alguma coisa com que vai, né, exigir um pouco mais, eu cobro aí 5 vezes mais e eles pagam. Mesmo sendo uma demanda contenciosa. Eu tenho também alguns escritórios que tem vários clientes, né? Alguns clientes é demanda contenciosa e alguns clientes é demanda especializada. Em uma carteira eu cobro um valor, em outra carteira eu cobro um valor muito superior porque eu sou especialista naquela área. Entende? Então, não a falar sobre essa questão da precificação não é algo generalizado, algo que dê para falar, olha, tem que ter uma tabela, tem que existir um mínimo, por conta dessa escala que eu disse, dessa escada que eu disse. Se um dia existir alguma tabela, e eu gostaria muito que tivesse, porque eu, para atender os meus clientes, em grande maioria assim, das vezes, eu tenho que pôr dinheiro do bolso, porque eu preciso atendê-los, e algumas comarcas têm preço fechado, não adianta que eu não consigo furar, né, essa questão. Para mim seria muito bom. Mas só que aí teria que mexer numa estrutura do nível acima dos correspondentes, do nível acima das empresas de vitrine, no nível acima das logísticas, teria que mexer ali no valor dos escritórios. Aliás, no valor que as empresas contratam os escritórios. Se você já é da área, você deve saber isso que eu estou falando. Às vezes os valores absurdos que as empresas pagam para os escritórios. É uma coisa que praticamente os escritórios pagam para trabalhar. Mas às vezes eles têm que ter essa carteira que eu falo que é o osso, né? Para às vezes ter o filé, que é uma outra parte, um tributário, enfim, uma outra questão. Mas existe, então saiba que existe essa grande diferenciação. E eu conheço correspondentes que trabalham só com demanda especializada, só, e aí não fazem a outra parte, tá? Porque eles optaram, eles escolheram que este seria o público-alvo deles, tá?
que ganham muito bem e que não sofrem com essa questão de aviltamento, porque eles têm muito know-how sobre determinado assunto e as empresas vão pagar, os escritórios eles vão pagar. E essa questão também do paralegal, ele é muito legal para você que está começando, para trabalhar com o departamento jurídico de aí empresas. Exemplo, construtoras. Construtoras usam muito o serviço de paralegal, porque tem muitas situações na junta comercial que elas têm que dar entrada, regularização, na Receita Federal, para subir os empreendimentos. Então, é um serviço muito legal esse de paralegal. Se você ainda não conhece, acho que vale a pena pesquisar. As pessoas cobram valores consideravelmente altos, principalmente aqueles que têm trânsito nos órgãos, né? Se você tem algum certo trânsito nesses órgãos, é muito bom. Porque se você conhece, enfim, o procedimento, vai ser muito bom você prestar esse auxílio, né, para o seu cliente. Aí, bom, em relação aos tipos de escritórios, né, e o tipo de cliente que os escritórios atuam, são essas 3 considerações que eu queria colocar aqui para vocês, para que não justifiquem, mas que entendam a questão de ser escalável. Algumas pessoas falam para mim, Fernanda, não, mas o pior é que eles ainda pagam baixo, pagam pouco, oferecem um valor baixo, né? E aí ainda por cima não pagam, e aí eles não fidelizam. Essa questão do pagamento eu já fiz até um outro vídeo, posso até fazer outro para falar exclusivamente sobre isso, mas, né, o que importa aqui é como você está cobrando, né? Se está seguindo o procedimento, enfim. Mas também acredito que existem algumas empresas aí no mercado, e eu sei quem são, mas eu não posso falar o nome, que realmente colocam o valor lá embaixo e não são verdadeiros na parte de contratação, né? Colocam o valor lá embaixo mesmo e recebem um valor alto pelaquela diligência. Está errado cobrar? Cada um trabalha de acordo com a sua consciência. O que eu quero deixar claro nessa live é que a maioria, e eu trabalho assim, na minha é assim, os valores são proporcionalmente, eles são oferecidos na proporção de que a logística receba. Por isso que às vezes é mais negócio, e os escritórios têm feito muito isso, contratado direto à ponta, tá? Agora, o que os sites, como o meu parceiro, né, Juris Correspondente, temos outros aí sites são vitrines, né, vamos dizer, vitrines, né, de advogados. O pessoal tem ficado muito em cima, né, que é a obrigação do site lutar contra o aviltamento e tal. As ações que eu vejo que esses sites têm feito, na minha opinião, são muito válidas, né, de postar artigos, de posicionamento dos correspondentes, de tentar trazer uma clareza nessa área. Mas o ponto que eu quero que você entenda, eu vou trazer aqui uma comparação fora da área do jurídica, para ver se faz sentido para você. Por exemplo, acredito eu nesses sites que tem o Airbnb, o Viva Real, não sei se você conhece esse tipo de site. Eles são vitrines de serviços, onde cada um coloca o seu valor. Então, se tem um valor muito baixo e o outro reclamar, o seu está muito baixo. São vitrines. Eu queria fazer essa comparação fora do mundo jurídico para talvez trazer uma clareza de como que esses sites de cadastramento de advogados trabalham. É mais ou menos isso. Como que, se não existe um órgão que regulamenta, se não existe nada que regulamenta o valor dos honorários reais, existem aquelas situações, a tabela da OAB, mas entenda essa questão toda econômica que eu disse da empresa que contrata o escritório, contrata a logística, contrata o advogado. Entenda essa cadeia. Se não existe isso, como pode esses sites, eles colocar ali uma meta assim, tem que contratar a partir de tal valor? Eu acho que não é só a responsabilidade desses sites. A meu ver, eles fazem até a parte deles. Eu acho que é uma conscientização geral, generalizada. Mas que não seja imputada a responsabilidade para nós que somos logísticas, ou para a vitrine, ou para qualquer outro órgão. Tem que existir um senso comum entre os correspondentes, tá aí o meu objetivo desse projeto, né, unificar a classe, em chegar a um denominador comum. E, na verdade, essas empresas, a meu ver, né, essas vitrines, quando eu comecei me cadastrando nelas, e foi graças a isso que eu consegui os primeiros trabalhos.
Imagina se caísse hoje o site, né? Saísse do ar todos esses sites. Como você, correspondente lá da cidadezinha pequenininha, ia ser visto? Como você ia divulgar o seu trabalho como correspondente? Porque nós temos esse impeditivo, nós não podemos divulgar, né? Então, como você iria trabalhar? Então, na verdade, essas empresas, elas são vitrines. Elas são vitrines. Só que a partir do momento que você pega um cliente, eu acho que a grande sacada, ela tá aí. Como que você vai fidelizar aquele cliente? Já aconteceram várias vezes de alguma logística, de alguma empresa assim me contratar e eu ver no dia seguinte que ela tá fazendo o mesmo pedido para a mesma comarca. E como eu também trabalho assim, eu não acho isso legal. Então eu liguei, conversei, falei: oi, tudo bem? Então ontem você me contratou, falou que que a gente ia fidelizar na comarca, hoje eu vi que você colocou lá, posso cumprir? Eu fiquei de olho, eu fico de olho, você tem que ficar de olho também, né? Afinal de contas é seu interesse. E aí na ocasião a pessoa se desculpou, falou: não, é verdade, é estagiária, funcionária, enfim, não prestou atenção e acabou contratando outra pessoa. Mas fato é que daí passou a demanda para mim. Algumas vezes, em alguns escritórios, eu consegui pegar a demanda e depois eu consegui pegar realmente o escritório. Algumas vezes eu peguei só a demanda e aí, repetidas vezes, eu vi essa situação acontecer e eu falei: tá faltando um pouco de organização aí nessa logística, então deixa ela dessa forma. Então eu parei. Mas fato é que é uma forma de você conseguir fidelizar. Ficar de olho nos sites que você tem cadastro e nos escritórios que você atende e fidelizar de alguma certa forma, né? Nos treinamentos que eu dou algumas dicas, né, de fidelização que funcionam, e eu digo que funciona porque eu sou contratante e os advogados que eu vejo utilizarem essas técnicas eu dou muito valor. E estão comigo aí há mais de 5 anos, na mesma comarca, eu não abro mão, não troco, e às vezes tenho propostas de valores menores, mas eu não troco por conta dessa fidelização que eu fechei com o correspondente naquela comarca. O que mais que eu quero falar aqui pra você? Tá. Enfim, dos sites, né, que eu estava dizendo que, na verdade, eles são vitrines de oportunidades para você que está começando. Eu vejo muitas pessoas cadastradas nesses sites que às vezes não são logísticas, que estão com nome de pessoa física mesmo, né? E às vezes realmente, se você atende uma comarca não, mas se você atende aí 2 ou 3 ou 4, você já pode se considerar como se fosse uma logística, porque você precisa, né, ter um capital para conseguir fazer o pagamento, você precisa ter uma organização, porque afinal de contas a responsabilidade é sua, da audiência, da cópia, do prazo, do protocolo, enfim, a responsabilidade é sua. Se você vai repassar, a responsabilidade é sua. Então, de certa forma, também é. E eu vejo muito cadastro, assim, de pessoas físicas, aí eu vejo, assim, do lado, na maioria desses sites dá para ver quantas comarcas atende, né? E atende aí 20, 30 comarcas. São logísticas. Então, é uma oportunidade. Agora, a negociação que é feita, ela vai ser entre o advogado e o contratante. Não faz o menor sentido, a não ser essas situações que esse site já vem fazendo, né? De postar assuntos nos blogs, fazer vídeos, enfim. Mas não faz o menor sentido esses sites terem uma barreira, né? Eles terem um valor mínimo máximo de contratação, porque vai depender do cliente que você quer atender e não o site. Dentro desses sites existem correspondentes que atendem demandas contenciosas, correspondentes que atendem serviço paralegal, demanda especializada, existe todo tipo de correspondente. Como o site não sabe. A não ser que alguém invente aí alguma plataforma nesse sentido, né? Mas por enquanto, não é isso que acontece. Então, cabe a você, correspondente, escolher o cliente que você quer atender. E uma vez que você escolher, não olhar para o lado. Então, se você escolheu atender uma demanda especializada e receber proposta de R$100, R$200, que você considera esse valor baixo, recusa. Recusa porque pode ser que um outro colega tenha optado por atender uma demanda contenciosa. E para ele uma diligência de R$200, R$150 vai valer a pena. O que eu vejo é muita polêmica, né? Muita coisa, o pessoal fica falando, eu recebi uma proposta, não sei o quê. É o cliente que ele quis atender. E se ele atender em volume, para ele, pode ser que vale a pena.
que nós temos que, né, todos nós, não logística, não site, todos nós correspondentes, nos conscientizarmos dos valores que estamos praticando, isso é um fato. Isso é um fato, temos que fazer isso. Agora, imputar essa responsabilidade sem entender a economia e o funcionamento que está por trás disso é algo, eu falo que é um pouco complicado fazer isso. Primeiro você precisa entender essa situação. Agora, então vamos chegar lá para o plano de saúde, para as empresas de telefonia e dar um mínimo, né? Os escritórios de advocacia, não os correspondentes, darem um mínimo, um valor mínimo que eles conseguem atender. Porque senão eles não vão conseguir repassar essa demanda para correspondente nenhum. Então o segredo é esse: quer atender demanda contenciosa? Foca no volume. Se o seu cliente não está repassando como prometido, das duas uma, você não atende mais ele, ou você insiste, como eu digo, já fechei carteiras muito boas pela insistência, né? Por ligar e exigir um pouco mais de organização da parte do contratante em realmente fidelizar a minha comarca e o meu raio de atuação. Essa é a minha dica. Se você quer escolher a demanda especializada, então se especialize. Se você não se especializou, busque uma área de atuação. Eu fiz uma live outro dia com uma dica dessa, alguém me perguntou como que eu posso fazer, agora eu não me lembro exatamente qual foi a pergunta, mas eu dei uma dica, por exemplo, de uma região aqui no interior de São Paulo, em que trabalham muito com peça de carro, com carro em si. Então tem muito processo, tanto trabalhista quanto civil, relacionado a isso, mas são coisas muito específicas. Então eu tenho alguns correspondentes na região que eles são especializados nisso, eles entendem o funcionamento do motor, do veículo, a questão da responsabilidade da montadora, responsabilidade da seguradora, eles são bem específicos. E com certeza eles cobram mais por isso. Então se você quer ser um correspondente especializado, se especializa. Eu já vi muito caso às vezes de correspondente que quer, enfim, cobrar um valor super alto e depois eu pedi uma especialização para realizar a determinada diligência e a pessoa não tinha a menor ideia do que ela estava falando. Ela não tinha a menor ideia sobre o que ela iria despachar e estava cobrando um valor altíssimo pela diligência. E também já peguei muitos casos em que era um preço razoável e a pessoa tinha total controle, dominava totalmente o assunto. Então, é uma coisa que depende muito. O que mais aqui que eu vou falar para vocês, para não ficar também muito grande essa live? Deixa eu ver aqui os comentários, que eu vi que bastante gente comentou. Ver se sai algum assunto aqui dos comentários. Vamos lá. Sou estagiário de direito e sinto muita resistência por parte dos clientes. José Bittencourt falou. Algumas situações, eu sempre falo, né? Algumas situações na advocacia correspondente você não precisa ser advogado para cumprir. Cópias, audiência como preposto em PROCON, por exemplo. Você pode ser estagiário e pode cumprir normalmente. Pelo que você colocou aqui, alguns escritórios têm alguma resistência na contratação. Às vezes é o escritório que você estava prestando serviço aí, doutor. Porque aqui, pelo menos, eu não tenho nenhuma resistência. Claro que a pessoa ela tem que ter um certo conhecimento, né? Estou no primeiro semestre e vou lá para fazer uma audiência no PROCON. Calma que você tem responsabilidade sobre o ato que você está fazendo. Mas, se você já tem o mínimo, pode deixar. Deixa eu ver aqui outro. Qual o valor que ganha um correspondente? A doutora Maíra colocou. Como eu disse, doutora, depende. Depende do cliente que você escolher, tá? E aqui eu não vou mesmo entrar no mérito de valores, porque isso vai depender do estado, vai depender do cliente, vai depender do cliente, vai depender uma série de fatores. Então, assim, não dá mesmo para falar, por exemplo, doutora, não dá, vai depender do seu cliente. Agora, se você tiver alguma dúvida, né, quiser mandar, olha, tu no estado tal, o cliente é tal, posso te ajudar na questão da precificação. Vamos ver aqui mais. Infelizmente, o profissional, doutora Flávia colocou, infelizmente o profissional cobra um valor tão baixo que não cobre nem os custos de deslocamento, não há como competir com isso. Na verdade, às vezes, eu já vi situação, né, o profissional cobra
Ou então o cliente paga, né? Mas é aquilo que eu falei, é o tipo do cliente. Eu tenho clientes que não reembolsam nada, que não reembolsam o deslocamento, que não reembolsam o estacionamento, não reembolsam nada. Vai ao valor da diligência, pronto, acabou. Até tem uns que não reembolsam nem despesas. Mas em contrapartida eu tenho clientes que reembolsam tudo. E às vezes o mesmo escritório, mas carteiras diferentes. Então, novamente, doutora Flávia, é a questão do cliente mesmo, que você está trabalhando ou que, né, lhe passou essa contratação. Vamos ver o que mais. Doutora Paula, infelizmente, apesar de sua boa vontade, não agregou em nada. Tá certo, doutora. O que realmente manda nesse mercado é a lei da oferta e demanda. E como o mercado está saturado de profissionais... cortou aqui, doutora Paula. Cortou, eu não consigo verificar. Eu já fiz essa live outras vezes e eu tive um feedback bastante positivo. Porque realmente muitas pessoas desconhecem essa questão do tipo de cliente. Realmente muitas pessoas insistem em passar um preço para o cliente errado. E aí, realmente, não vai adiantar em nada. Vamos lá. O que nota é que a demanda, porém os valores são baixos e terminamos pagando para trabalhar. Doutora Débora, sabe quando isso acontece muito? Eu vejo, se é uma comarca muito pequena e não tem, sim, um grande fluxo, né, de contratações. E aí, outro dia, um correspondente me perguntou isso. Ele falou que ele era de uma comarca muito pequena e ele pediu alguma dica, né, do que fazer. E aí eu dei a seguinte dica para ele, não sei se é o seu caso, tá? Normalmente, se você for ao cartório, não sei se a sua comarca tem um ou mais cartórios, tá? Se você for em cartório e quiser verificar qual o maior fluxo, o maior volume de processos que tem naquele cartório, tipo o cliente, né? Qual cliente que tem mais processos aqui? Aí o cartorário pode te falar. Obrigada. Acho que é essa aqui, ó. Aí o cartório consegue te informar. E aí, bom, aí você sabendo qual é o cliente que você né, qual é a empresa que tem maior número de processos naquela comarca, você, pelas petições, seja ele eletrônico, seja físico, você tem acesso ao escritório que patrocina essas demandas. Então você consegue ligar, entrar em contato, oferecer o seu serviço. Aí a situação ocorre dessa maneira. Eu dei essa dica para essa advogada e ela me reportou depois um feedback falando que foi muito bom, que foi muito legal, que ela realmente fez isso. Ela pegou as empresas e... Peraí que eu tô sofrendo no sol aqui, gente. Peraí. Pronto. Melhorou. Obrigada. E ela entrou em contato com os escritórios, tal, ofereceu a proposta e foi muito legal. Eles pegaram ela e até especializaram ela, né? Porque era uma coisa bem específica, era um cliente bem específico. E aí, enfim, deram um reporte aí para ela das maiores necessidades do cliente e ela passou aí de uma demanda contenciosa para uma demanda especializada. Não sei se é o seu caso, doutora Débora, mas é uma dica que eu dei que deu muito certo aí para uma outra colega. Penso que a OAB deveria intervir com a mão de ferro, doutor Guilherme, né, falou isso, com a mão de ferro nessa questão por tratar-se do avitamento da classe. Doutor Guilherme, em alguns estados, em algumas comarcas, a OAB já tem interferido, tá? Se eu pudesse falar alguma coisa sobre isso, seria para que ela fosse em cima, então, das empresas. Lá em cima. Lembra da escala, né? Lá em cima. Não adianta ela em cima dos sites, não adianta ela em cima das logísticas, não adianta ela em cima do escritório de advocacia. Elas têm que ir lá em cima. Porque realmente o valor dos honorários, quando são baixos, eles estão alinhados com a forma de contratação que vem das grandes empresas. Acredito sim que a OAB deveria ter um posicionamento, mas que o posicionamento fosse nesse sentido, tá? Não sei qual que é a sua opinião, pode escrever aí. Doutor Cleiton, aproveitando a oportunidade, se a senhora não tiver nenhum advogado fidelizado na comarca de Santos e Guarujá, no litoral paulista, estou à disposição para tanto. Doutor, me manda um inbox depois que eu vou passar o e-mail do meu suporte. E aí o meu suporte manda um e-mail para você, tá bom? Com a planilha para cadastro. Obrigada. Doutora Marina, R$100 já vi oferecer audiência por 40. Eu também já vi, doutora. Bastante. É a questão do cliente, né?
Como você faz para fidelizar clientes? Doutora Ana Carla colocou. Como eu disse, existem várias situações. Eu acho que a principal forma de você fidelizar um cliente é a qualidade do seu trabalho. Já começa aí. Eu vejo, às vezes, alguns correspondentes querendo fidelizar, mas às vezes até expondo, né, aos escritórios e querendo cobrar valores, e quando eu vejo o retorno da solicitação, eu percebo que o trabalho deixa muito a desejar. Então, se você quer fidelizar, você tem que se posicionar. Se você quer fidelizar o seu cliente, você tem que oferecer para ele qualidade. Alguns escritórios vão te buscar por qualidade, outros escritórios vão te buscar por preço. E tá tudo bem. É assim mesmo que funciona o jogo, não tem jeito. Para quem que você vai querer advogar? Para quem que você vai querer ser correspondente? Para o escritório por preço ou pelo escritório por qualidade? Então, a primeira coisa que eu prezo, da minha equipe e dos correspondentes que trabalham comigo, é a qualidade. E aí, você tendo qualidade, você consegue conversar, você consegue ligar, oferecer o seu serviço especializado naquela comarca, e oferecer algum serviço diferenciado daqueles que já estão atuando no mercado na sua comarca. Existem várias situações. As que prometem a fidelização e não cumprem é a dica que eu dei, né, ao longo dessa live, que eu fiz, já deu muito certo, e também às vezes não deu, mas de você ligar e falar, poxa, oi, tô aqui, lembra de mim? Você prometeu fidelizar? Isso dá muito certo, porque eu realmente sei que às vezes o que falta é a organização. E não uma vontade, é a organização de manter a parceria. Doutor Gregório, sou advogado correspondente e a maior dificuldade que enfrentei foi o não pagamento das diligências por parte das empresas contratantes. Na maioria das oportunidades, e aí eu não consigo mais ler porque cortou. Doutora, eu já fiz uma live falando sobre isso, eu acho que isso é um tema muito legal e eu vou prometo gravar mais um vídeo sobre essa questão. A dica rápida aqui é só a seguinte: siga o procedimento de contratação que a logística ou o escritório colocou para recebimento dos honorários. Se for planilha, mande planilha. Se for e-mail, mande o e-mail para o destino correto, a planilha correta, na data correta. Dica rápida, porque nós passamos por esse problema lá na empresa, né? Agora, se nada der certo, existem outras dicas, que daí nesse vídeo eu falo, e se você ficar com alguma dúvida, pode mandar um inbox. Valores médios que você cobra para audiências do JEC Protocolo Petições. Vai de acordo de cliente para cliente, doutor, como eu disse. E da demanda, principalmente da demanda. Às vezes não é nem o cliente, assim, a demanda. Você pode citar quais são as boas empresas de logística para mandar nossas propostas? Eu vou falar que é a minha, né, doutor? Pode mandar para mim, que a gente sempre responde os e-mails. E se tiver alguém aqui que seja algum correspondente nosso, já manda um oi aí. Se isso não acontece, quando elas não mandam para o mesmo correspondente, eu puxo a orelha, pode ficar tranquilo. Sou estudante de Direito, em qual área posso atuar? Acho que foi isso que você disse, né, doutora Maíra? Você pode começar com cópias, você pode começar com o protocolo, desde que ele já venha assinado, ou por correio. E dependendo do seu grau de instrução, né, não sei em que semestre você está, você pode realizar audiência como preposto também. Mas isso quando você estiver preparado, hein? Lembrando que você tem a responsabilidade, né, sobre aquele cliente na audiência. Doutor Eduardo, como a colega falou, diz respeito ao prazo para pagamento. A maioria dos escritórios de logística recebe a planilha no final do mês. E aí eu não consegui ler o resto, tá, doutor Eduardo? O prazo de pagamento é uma coisa que dá para conversar. Mas também existe um porquê por trás disso, né? As logísticas colocam um prazo, e eu também coloco, porque nós também temos um prazo para recebimento, que normalmente não é um prazo superior ao que nós colocamos para o nosso correspondente. Eu tenho cliente que eu recebo depois de 3 meses. E eu já paguei todos os meus correspondentes há 2 meses antes já. E depois que o cliente vai me pagar. Então, isso é normal, tá? Isso qualquer empresa, a não ser que você faça um trabalho de correspondente diretamente para o escritório ou para o departamento jurídico, você consegue negociar um pouco mais essa questão do prazo. Doutora Regina, me desculpe, não estou entendendo muito bem, falando diretamente qual o valor mínimo aceitável para cópias. Doutora, depende do seu cliente e depende do volume.
Como faço para entrar em contato? Preciso de ajuda em relação às demandas, pois estou iniciando como correspondente. Doutora Maíra, acho. Eu vou deixar o e-mail no final do vídeo, eu vou postar nos comentários. Pode me enviar um e-mail que a equipe de suporte entre em contato com você, tá, doutora? Pode ficar tranquila. Dr. Bruno Zanini colocou, R$30 é um preço justo? A maioria das demandas que recebo nos júris correspondentes são por esse valor. Comecei faz um mês e ainda não peguei nenhum trabalho. Depende, doutor. R$30 é um preço justo? Você se posicionou atendendo qual cliente? Percebam que eu sempre vou voltar nesse tema, pessoal. Porque é o seu cliente que vai... Né, é o tipo de cliente que você vai atender que vai determinar se é justo ou não. E como o site que você mencionou, Júris Correspondente, é parceiro nosso, não sei qual é a sua comarca, né? Quanto maior a comarca, mais correspondentes vão existir. Agora, o que você faz para te diferenciar dos demais que estão ali cadastrados? Tem comarcas, as capitais principalmente, São Paulo, acho que deve ter, não sei, uns 500 correspondentes cadastrados, nem sei quantos deve ter, mas são muitos. E essas páginas, normalmente, elas são rotativas, né? Não ficam na mesma sequência. A pessoa que está em segundo, depois ela entra em 10º e assim vai. Então, como você vai chamar a atenção para te contratar? Se você ficar ali, pagar uma assinatura no jurídico certo, no jurídico correspondente, migalhas, não sei onde você tem assinatura, e ficar ali esperando... As chances são que ninguém realmente contrate, precisa fazer alguma outra situação para conseguir cliente. É claro que esses sites são importantes, são vitrines, mas que você não deixe na mão, né, deles o seu sucesso como correspondente ou não, entendeu? Que mais? Vamos ver aqui alguma coisa que não seja sobre essas questões de preço, porque realmente isso, pessoal, vai depender do cliente. Doutor, aqui no Amazonas a logística de deslocamento é complicado, pois o acesso à maioria das comarcas serem por meio fluvial e querem nos pagar muito pouco por diligência. Doutora Cláudia, eu tenho audiências aí e já aconteceram situações inusitadas, né? Desde do correspondente falar que ele ia ter que pagar 2 balsas, não sei o quê, para chegar até a comarca, a tomar vacina, tinha que tomar vacina para chegar na comarca, porque tinha o mosquito, enfim. São situações da sua comarca, e você tem que colocar isso para o seu cliente. E ele sabe. E às vezes, dependendo da comarca, vale a pena pegar o avião e fazer audiência. Quando é vara civil, né? Onde o valor é muito alto. Ou trabalhista, do que pagar o correspondente. E aí, de forma alguma, você tem que tirar do seu bolso. Né? Se você tem que pegar X conduções, o seu tempo ele custa. Se você precisa de outras situações para cumprir a audiência, a diligência naquela comarca, você tem que colocar isso no custo. E as empresas sabem disso. Pode ficar tranquilo que as empresas sabem disso. Existem até comarcas que já existem preço fechado, você não consegue outro preço. Dr. Tiago Lessonier. Dr. Tiago, parceiro nosso, excelente profissional, excelente correspondente. Realmente dar um alô depois de um tempo ao cliente funciona, pois éramos correspondentes da doutora, ficamos uns 6 meses sem receber solicitações e voltamos a receber após e aí não dá mais para ver. Realmente, doutor, nós éramos parceiros e parou. Quando, né, acho que foi em alguma live, alguma situação assim que nos encontramos novamente, pronto, já repassamos a demanda. Abraço, doutor, muito excelente profissional. Deixa eu ver. Aqui no Rio querem pagar R$17 por diligência. Esse assunto, gente, sabe, a real é que é um assunto sem fim. Essa questão da precificação é um assunto sem fim. Existem escritórios e resumindo, tá, a questão da live, até para não ficar muito mais extensa, já estamos há um tempão falando. Você tem que entender a questão dos clientes, você tem que entender quem você é, que tipo de correspondente você tem que entender se você é do contencioso, porque a pegada do contencioso ela é um pouco mais... uma pegada mais louca, assim. Às vezes, em alguns fóruns aqui em São Paulo, alguns correspondentes têm 6 audiências por dia, 5 audiências. Então, é uma coisa que exige muita dedicação realmente do correspondente com aquele cliente. E o da demanda especializada, ele às vezes é um pouco mais tranquilo, não em termos né, a nível intelectual, mas no fluxo, né, de pedidos de cópia, de protocolo, de audiência.
Então, a dica máxima é essa. A primeira coisa que você tem que fazer é desenhar quem que é o seu cliente. Desenhar, até saber quanto que ele está pagando no mercado. Se você entendeu que você vai colocar como cliente X empresa, então entenda quanto que ela está pagando aí no mercado, quanto que ela está cobrando, se ela está pagando. Cuidado, muito cuidado com algumas logísticas aí. Todos nós sabemos quais são, que não pagam os correspondentes, não pagam mesmo, e depois você tem que se virar aí, cobrar judicialmente para conseguir receber. Essa é uma outra dica, tá? E colocar essa questão das logísticas e dos sites como Juris Correspondente como sendo mera vitrine, como sendo, na verdade, uma questão de oportunidade para você que é correspondente. Mas não se prenda somente a isso. Não faça uma assinatura nesse site e fique esperando. Eu não fiz isso no começo, pelo menos. Eu não conheço ninguém que tenha feito uma assinatura, ficou ali esperando e acabou aí fazendo uma gama de clientes. Não faça isso. Vá atrás, entra no site TJ, busca os nomes dos clientes que você tem o desejo de atender, veja quais escritórios estão patrocinando as demandas desses clientes, ligue, mande portfólio. E assim, mandar e-mail com o portfólio é uma coisa muito, eu acho que é muito distante, né? Eu recebo centenas de e-mails por dia com portfólios, com planilha. O que vai me chamar a atenção? Alguma coisa tem que me chamar a atenção, porque eu recebo tanto e-mail. Agora, quando alguém me liga, eu já falo, opa, que legal, tal, a pessoa é bem interessante no telefone, você coloca à disposição, já é um diferencial. Se você disparar 500 e-mails por dia e não fizer nenhuma ligação, as chances são poucas, né, de ter um retorno, porque todo departamento jurídico e toda logística tem um volume muito grande de e-mails. E o seu e-mail pode ser só mais um. Então tem um diferencial, liga, vai atrás, procure algum diferencial. Vejo que as empresas, doutora Yara, vejo que as empresas que contratam correspondentes são muito ruins de negociação. Gostaria de me cadastrar com a doutora Vale do Itajaí, Santa Catarina. Vou colocar o e-mail, tá, doutora? E a gente manda a negociação da comarca para você. E alguns correspondentes, os que já me atendem sabem, né? Eu tenho vários tipos de clientes. Para um cliente, hoje à tarde até conversei com um correspondente aqui pelo WhatsApp, e ele foi, inclusive, a pessoa que me fez ter a certeza que eu queria fazer essa live hoje sobre esse tema. Alguns clientes eu consigo pagar mais, e alguns clientes eu tenho que pagar menos, porque meu cliente paga menos. E assim funciona. E quem é meu correspondente sabe que alguns eu consigo fazer um valor maior. Eu sou bem honesta nesse ponto. E eu falei isso hoje pelo WhatsApp para esse correspondente, e aí ele me falou, nossa, que legal, vou fazer tal, a diligência para você, porque foi a primeira vez que alguém me explicou essa questão do degrau, né, que eu expliquei aqui nessa live, e ele conseguiu entender. Então, né, doutora, manda pra gente o e-mail para o meu suporte, que eu vou deixar depois no final, aí a equipe vai mandar o valor, tá? Doutora Rosana também, eu vou colocar agora o e-mail, Ipameri, legal, aí opa, subiu um negócio aqui, aí a equipe vai mandar para vocês, tá bom? Bom, caso tenha ficado alguma dúvida ou alguma sugestão, esse tema é bem, como eu disse, polêmico. Acho que depois de terminar essa live, todo mundo tem que pensar aí, mas quem eu estou atendendo, qual o valor que eu estou cobrando, deixa eu refletir melhor o meu posicionamento como correspondente. Porque eu tenho certeza que a maioria não faz essa análise. Eu não fiz quando eu comecei. Quando eu comecei, eu queria mais atender todo mundo, porque eu precisava de dinheiro. Então, qualquer cliente servia. E eu bati muito a cabeça fazendo assim. E é um conselho que eu posso te dar para você que está começando agora, não faça isso. Já começa do jeito certinho. Se você não me conhecia ainda, não seguia meus vídeos, acessa lá o site depois, www.altaperformancecorresp.com.br. Esse não é o site da logística, esse é o site deste projeto de correspondente. Então você entra lá, coloca seu e-mail, se cadastra. Toda vez que eu colocar um vídeo, toda vez que chegar alguma novidade de parceria, como eu tenho hoje com o Juris Correspondente, eu mando por e-mail. E também tem o canal do YouTube. Assina, coloca o sininho lá, toda vez que eu subir um vídeo vai aparecer uma mensagem para você. Os eventos ao vivo aí que estamos
planejando que em breve eu falarei ao vivo físico mesmo para os correspondentes da comarca, ou às vezes por webinário, tá? Tenho essa ideia no projeto também. Então acessa lá o projeto depois no site que eu falei, e você vai ter todas as informações sobre esse projeto legal, porque eu vejo que algumas pessoas que entraram aqui já me conhecem, outras pessoas não, então por isso que eu quero deixar essa dica. Normalmente eu gravo um vídeo por semana, a maioria dos vídeos são de situações que acontecem na logística e que eu trago, às vezes são até broncas, né, para os correspondentes, o que é normal. Eu sou correspondente, trabalho há 11 anos nessa área e eu aprendo todos os dias, e eu acho que as pessoas têm que ter humildade o suficiente de entender que todos os dias tem que aprender alguma coisa nova de alguém que tenha passado por alguma experiência. Então, a maioria dos vídeos que eu gravo é isso, mas ultimamente está sendo meio a meio aí com o que o pessoal tem pedido para eu gravar. Muitas mensagens, inbox, sobre várias situações. Esta é uma delas, a questão da precificação, porque muita gente está começando no ramo e não tem ideia para onde começar. Então, espero que essas dicas tenham sido válidas para você. Mas normalmente é uma vez por semana as lives que eu faço. Na verdade, a live ela é bem espontânea, né, pessoal? Vocês veem. Peraí, boa tarde, doutora. Cadê? Achei muito interessante a live, vou mandar e-mail para o suporte para me cadastrar. Sou na correspondência há uns 6 meses, estou buscando fidelização. Manda sim, doutora Amy. Manda sim que a gente responde. Bom, pessoal, é isso. Obrigada por todo mundo que ficou até o final. A live foi um pouco longa, deu 50 minutos. Essa live vai subir pro canal depois e vai ficar também aqui na fanpage, tá? Quando eu terminar a live, eu vou escrever em cima ali no título o site e eu vou escrever o e-mail de contato também, tá bom? Pronto. É isso, pessoal. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.